Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos falar sobre população brasileira, características da população, entender alguns conceitos e principalmente a diversidade da população. Por que o Brasil é tão diverso, é tão variado em termos populacionais, em termos de características dessa população? Então vamos pensar juntos como tudo isso aconteceu ao longo da história de formação do território, de ocupação, quem veio para cá, quem estava aqui, tudo isso são fatores que influenciam nessa ideia que a gente tem hoje de diversidade da população com o olhar da geografia sobre o tema, né? Então, pensando nesse sentido, nosso objetivo, identificar as principais características da distribuição da população no Brasil, levando em conta os fatores históricos da diversidade. O que interessa saber nesse momento? O que nós temos que entender nesse momento? Que a diversidade está ligada a fatores históricos e até mesmo a forma como a população está distribuída no território vai refletir essa diversidade da população brasileira. Então é assunto importante, vamos todos juntos pensar a respeito. E o que eu quero perguntar para vocês, para começar a nossa aula? Você saberia me dizer qual é o teu estilo? Qual é o teu estilo? Quais são as tuas características? Você já parou para pensar? Como eu sou, né? Que características eu tenho? Que estilo que eu tenho? E isso está com base no quê? Historicamente falando, de onde vem aquela ideia da árvore genealógica, de onde a gente vem, as características que eu tenho estão ligadas ao histórico da própria formação da população brasileira? Será? Você já ouviu falar sobre etnias? O que isso tem a ver com a gente, com você? Você já ouviu falar sobre etnia? Sabe o que é? Faz parte de uma etnia? Enfim, vamos entender juntos esses conceitos para a gente entender que respostas a gente daria quando fôssemos perguntados qual é o nosso estilo. E eu entendo que é uma etnia, por exemplo, está ligado à ideia de eu pensar no meu modo de viver, no meu estilo de viver. Então, pensando nisso, nós temos lá a demografia, que é a parte da geografia que estuda a população, e nós temos o que é população. Então, se eu tenho uma parte da geografia que estuda especificamente as pessoas, quando eu falo em população, é esse grupo de pessoas de um determinado espaço geográfico, de um município, de um bairro, de um país, que é estudado. Então, por isso eu uso o termo população. São todas as pessoas daquele lugar, daquele espaço geográfico, aquele grupo inteiro. Então, eu falo população brasileira. São todas as pessoas do território brasileiro. Mas nós vamos ver que essa população apresenta uma diversidade de modos de vida, de características. É isso que vai tornar o nosso país rico em termos culturais, por exemplo. Está ligado a essa ideia da diversidade da população, das características que a população tem. Todos somos brasileiros, todos vivemos nesse território, somos todos população brasileira, mas não vivemos da mesma forma, cada um tem um estilo de vida que está ligado a essa ideia de diversidade que nós estamos falando. E aí, a população está distribuída, então, relembrando ali, maior parte no Sudeste, depois eu tenho em segundo lugar o Nordeste, o Sul, o Norte e o Centro-Oeste. Então, nessa sequência, área com maior população, Sudeste. A maior concentração de pessoas está no Sudeste. Depois, em segundo lugar, o Nordeste. Em terceiro lugar, a região Sul. Em quarto lugar, o Norte. E em quinto lugar, ali, o Centro-Oeste, aquela divisão lá estabelecida pelo IBGE. As maiores densidades demográficas, ou seja, a maior concentração de população, está no litoral. Então, nós temos a costa, né? Ali a parte mais litorânea, a faixa litorânea, é onde a gente tem a maior concentração de população. Mas isso não define necessariamente a riqueza cultural ou a diversidade
de características do povo que vive no nosso território, da população que vive no nosso território. São outros fatores que influenciam nisso, não somente a distribuição da população em algumas áreas mais concentrada, em outras menos concentrada. Isso é só um dado para a gente pensar nesse início, porque quando eu falo de diversidade da população, eu estou me referindo a diferenças de características na maneira de viver, na maneira de falar, nos hábitos, nos costumes. Isso está ligado à ideia de diversidade que nós tratamos na geografia. Então, ali, eu tenho o que eu chamo de etnia. Então, o Brasil, eu tenho uma população, mas eu tenho várias etnias. O que são as etnias? Grupo social distinto do outro. Então, eu tenho vários grupos sociais dentro do Brasil que são diferentes entre si. Mas diferentes no quê? Na referência linguística, né? Na cultura, então nas referências culturais e no autopertencimento. Eu pertenço a esse grupo. Eu tenho referências linguísticas com essas pessoas. Eu tenho referências culturais com essas pessoas. Então, eu faço parte de uma determinada etnia que pode ser e vai ser diferente da etnia que outras pessoas do Brasil fazem parte. Isso só enriquece o território brasileiro em termos culturais, em termos de características populacionais. Então, pensar que existem diferentes etnias e que cada uma pode contribuir com alguma característica, com seu modo de viver, para a cultura brasileira como um todo, como a gente chama. Ela não é igualzinha. E se ela fosse igualzinha, seria pobre de riqueza, não teria riqueza cultural, seria pobre culturalmente. Seria o inverso. Como nós temos essa variedade étnica no Brasil, nós temos essa riqueza cultural que a gente tanto conhece, assiste e vive, né? Então, pensando na ideia da diversidade. O Brasil é um país com grande diversidade étnica. Então, agora nós já sabemos o que é etnia. E sabemos que o Brasil tem uma grande diversidade étnica, né? Sua população é composta por 3 grupos principais. A gente chama esses grupos de formadores da população. Sabemos que depois outros grupos vêm fazer parte da população brasileira, mas os que iniciam essa formação são os indígenas, os povos brancos ou os colonizadores, né? E os povos africanos que foram trazidos também no início como escravos e que depois nós temos os descendentes, os afrodescendentes, que são descendentes desses povos que foram trazidos no período da escravidão. Então, nós temos diferentes grupos que ou estão no Brasil ou vieram para o Brasil por diferentes motivos, mas que todos eles contribuíram de forma muito rica para a formação da população brasileira e dessa diversidade de características que nós temos. Os indígenas constituem a população nativa do território, são os que já estavam nessas terras quando os colonizadores chegaram. Então, são os povos considerados naturais desta área, né? Nativos desta área, porque já estavam aqui, certo? Aí nós temos os colonizadores, aqueles que vieram, né, em busca de riquezas, explorar os recursos, e nós temos os povos africanos que foram trazidos ali para o trabalho escravo, que vocês estudam bastante lá em história, toda essa questão da escravidão no Brasil. Então, os 3 grupos principais ali da formação do território, certo? O Brasil é um país muito grande, mas ele não é homogêneo. Por que eu digo que não é homogêneo? Porque não é igualzinho todas as partes. Só falando dos 3 grupos formadores ali, a gente já observa que existe uma riqueza de características que cada grupo contribuiu para formar a população brasileira. Só isso já nos traz a ideia de que o Brasil não é homogêneo, ele é heterogêneo, ou seja, apresenta uma diversidade de características, né? É um país tão extenso e com um alto índice de imigração. Outro fator importante para a gente pensar na diversidade da população brasileira. Fica impossível manter as mesmas características em todo o Brasil. Se ele é enorme em tamanho e ele tem essa variedade de etnias que vieram para o nosso território ou que já estavam aqui,
Então não tem como ele ser igualzinho no seu todo. Ele vai ter muita diversidade, muita diferença no modo de viver de um lugar para outro do Brasil. Em um espaço que vivem e circulam muitas pessoas diariamente, né, de diferentes lugares do mundo, a cultura acaba se transformando dia após dia. Ou seja, nós vamos sofrendo influências de quem chega, de outros grupos, e isso vai transformando a cultura daquele espaço geográfico, daquele país, daquele lugar. Esse encontro de diversos estilos de pessoas faz do Brasil, então, um país de grande diversidade de culturas e etnias. Nós temos diferentes grupos étnicos. Cada um tem lá suas expressões culturais e é isso que contribui para a diversidade do Brasil. E aí eu pergunto para vocês, duas perguntinhas para vocês pensarem e responderem para mim. Por que dizemos que o Brasil apresenta grande diversidade étnica? E que fatores contribuíram para isso? O que nós consideramos para entender essa diversidade étnica brasileira? Respondam e nós já voltamos para corrigir. Voltamos com a correção da atividade, então eu deixei duas perguntinhas para vocês relacionadas ao entendimento sobre a diversidade da população brasileira. O que nós temos de características que influenciaram nessa diversidade? E por que nós dizemos que o Brasil apresenta grande diversidade étnica? Por que usamos essa afirmação? Que fatores contribuíram para isso? Então, uma perguntinha ligada a outra ali, como se fosse uma sequência de resposta. Vocês poderiam escrever, inclusive, numa resposta só e atender o que estava sendo perguntado nas duas questões. Então, vamos lá. Primeiro, por que dizemos que o Brasil apresenta uma grande diversidade étnica? O encontro de diversas pessoas e grupos faz o Brasil ter essa diversidade de culturas e etnias. Então, nós temos um encontro de diferentes grupos étnicos que suas culturas, sua expressão cultural, seu modo de viver, os pratos típicos, as vestimentas, a forma de construir as casas, tudo isso é diferente. Cada grupo étnico pode ter uma forma diferente de fazer. E é isso que contribui para a diversidade étnica do Brasil, certo? E cultural ali também, né? E que fatores contribuíram para isso, então? A presença de diferentes etnias. Se a gente pensar só nos povos indígenas, a gente chama de indígenas, mas dentro desse grupo grande nós tínhamos vários grupos menores, ou seja, várias etnias dentro do grupo que a gente chama de indígenas. Então imagino, cada um vivia de uma forma, desenvolvia suas atividades de uma forma, e isso contribuiu de certo modo para a população brasileira na maneira como nós vivemos hoje. As imigrações ou a vinda de povos de diferentes partes do mundo é outro fator que contribuiu para essa diversidade étnica do Brasil, certo? Então, bem importante pensar ali nas duas questões. Diversidade étnica da população nacional contribui para a nossa identidade cultural. Então, a identidade cultural do Brasil está ligada à diversidade étnica da população. É graças a essa variedade de culturas do Brasil que a gente, ao longo do tempo, construiu uma identidade brasileira considerando essa diversidade. Não tem como pensar na população do Brasil sem pensar nessa riqueza cultural de cada porção. Se a gente viajar pelo Brasil, a gente vai encontrar tanta diferença nos modos de viver ao longo do nosso território e vai entender
o que é essa diversidade e essa identidade cultural, que não é igualzinho em todo o território, que é extremamente diverso, diferente, mas isso é o que torna tão rico o nosso território em termos de cultura, né? E o que nós demonstramos nessa identidade cultural? Aspectos culturais presentes em nossa vida, como a gente já tinha falado, originários de quem? Dos povos indígenas, dos portugueses, dos povos africanos, além de outros imigrantes que depois também vêm para o Brasil, como europeus, outros além dos portugueses, né? Árabes e asiáticos. Então isso só amplia essa diversidade do território brasileiro, essas características de riqueza cultural do nosso país, certo? E aí essa mistura que nós temos de povos que forma a população brasileira é denominada do quê? Miscigenação ou mestiçagem. Como é que eu chamo essa mistura de etnias que aconteceu no Brasil? Miscigenação. Então a gente diz que o Brasil é altamente miscigenado, altamente misturado, porque vieram diferentes grupos e esses grupos se relacionaram entre si. Então essa mistura resultou no que é a população brasileira e isso a gente chama de miscigenação. Porém, esse processo não aconteceu de forma equilibrada em todas as partes. Existem diferenças, né? Os povos vieram e ocuparam de forma irregular o território e aleatória, né? Ou dependendo da atividade econômica que era desenvolvida em uma ou outra parte. E é isso que vai distribuir as características também pelo território, a questão da miscigenação. Eu coloquei alguns exemplos, claro que se a gente for estudar de forma mais aprofundada, a gente vai ver outras questões, mas eu trouxe alguns exemplos para a gente entender por que nós temos algumas diferenças regionais, né? No Nordeste, então, nós temos lá, historicamente, os escravos foram trazidos para trabalhar nas lavouras, né, para desenvolver atividades na região que era ocupada ali. Então nós vamos ter, tínhamos os engenhos e os canaviais, esses povos escravizados, né, que eram povos africanos e alguns europeus. Então a gente tem essa característica ali desta parte, ter essa influência desses povos que vieram para esta porção. Em São Paulo, nós temos uma mistura ali de etnias, né, que a gente chamava de raças, podemos chamar de etnias, intensa entre os brancos, os colonizadores e os povos indígenas. O número ali de povos africanos era menor, né, num determinado momento. Tem em todas as partes diferentes povos, mas em cada porção, como a gente está vendo nos exemplos aqui, a gente vai ter uma maior quantidade de um determinado grupo e em outra uma maior quantidade de outro grupo. Por isso, essa diferença, essa diversidade cultural do território brasileiro. E aí ali, imagens que nos levam a entender quais as contribuições desses povos para a diversidade cultural do Brasil. Então, a cultura indígena extremamente rica e que contribuiu muito, né, para a população brasileira, a cultura dos povos africanos e afrodescendentes, que também contribuiu ali para a cultura do Brasil de forma muito significativa, certo? Com uma formação diversificada, a cultura brasileira é rica e ampla. Tem muita coisa sobre a cultura do Brasil, por causa desses diferentes povos que ocuparam essas áreas. Somos, então, uma combinação de diferentes elementos de diferentes grupos. Na arte, na religião, nos modos, nos costumes, na culinária, tudo isso vai refletir os modos de vida desses diferentes grupos que ocuparam o Brasil, certo? Mas nós temos problemas. Eu relacionei dois problemas aqui nessa ideia da diversidade. A discriminação, né? Em alguns casos nós temos a discriminação de uma cultura em relação a outra, infelizmente, e em outros casos problemas de enfrentar dificuldades de preservar a cultura, principalmente aqui dos povos indígenas, né, por terem sido reduzidos a um número muito pequeno. Em alguns casos há uma dificuldade de preservar sua cultura, de passar de pai para filho. Então são problemas bem sérios, né, relacionados a essa ideia da diversidade da população. Perguntinha ali, a diversidade da população apresenta fatores favoráveis quanto à cultura, no entanto nós temos algumas consequências negativas. Quais são elas? Respondam bem rapidinho e a gente volta para corrigir.
Voltamos com a correção da atividade, então eu perguntei para vocês ali, falamos da diversidade cultural e algumas consequências dessa diversidade que são negativas, não são muito interessantes, né? Quais são esses problemas relacionados em relação à diversidade, né? A discriminação de uma cultura sobre a outra e a dificuldade de preservação cultural de alguns povos. Então são dois problemas bem importantes de serem pensados e refletidos por toda a sociedade brasileira, né? E aí, o que nós temos ali? A chegada de tantos povos, para a gente finalizar essa ideia da diversidade, né? Trouxe inúmeras riquezas culturais e formaram o que a gente chama de povo brasileiro. Então, quem é o povo brasileiro? É o resultado dessa diversidade cultural trazida por diferentes povos, certo? Onde nós temos diversidade? Na culinária, na comida, nas danças, na música, aquilo que eu falei, se a gente viajar pelo Brasil, a gente vai encontrar diferentes características musicais, diferentes características na arte, diferentes características na culinária que refletem a influência dos diferentes grupos étnicos que compõem o Brasil, a população brasileira, certo? Podemos nos considerar, então, uma nação privilegiada culturalmente, porque não são todas as nações do mundo que têm essa miscigenação elevada e, portanto, essa diversidade cultural também. Diferentes grupos que contribuíram de forma muito rica para essa população que nós chamamos de população brasileira, de povo brasileiro hoje. E aí mais uma atividadezinha ali. Considerando a diversidade da população brasileira, que está ligada ali a fatores, a características trazidas por alguns grupos étnicos, né, presentes em nosso país, escreva algumas contribuições desses povos. Você pode, inclusive, citar aí na tua resposta exemplos da sua própria vivência, né? Se você se identificou com algum desses elementos que nós tratamos na aula, você pode responder com base na tua vivência também. Anotem a resposta e nós já voltamos para corrigir. Voltamos então com a atividade e a resposta para vocês anotarem ali contribuições dos diferentes povos para a cultura brasileira. Aí nós colocamos na comida, na alimentação, nas danças, na música, na literatura, muita contribuição na literatura, na arquitetura, nas festas tradicionais. Então tudo isso é um conjunto de contribuições de diferentes grupos étnicos para a população brasileira. Daí a importância de entender essa diversidade cultural do Brasil. Então, na aula de hoje a gente falou ali sobre a importância de conceitos relacionados à demografia e principalmente sobre a diversidade étnica do território brasileiro. Bem importante o tema, espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Voltamos numa próxima aula com geografia. Um abraço a todos.